Oiê! Vamos lá para a nossa quarta-feira nerd. Vai ser um dia de leitura e estudo, porque a gente também melhora, precisamos estudar para aprender como fazer novas técnicas, novas possibilidades e acompanhar o que está sendo estudado e pesquisado por aí. Então também temos que estar atualizado, certo? Então vamos começar a nossa série de quarta nerd. Vamos lá. Vou começar. Vamos segurar direito esse microfone aqui para ficar bom. Vou começar aqui com um texto. Prepara aí a caneta. Depois eu passo. Eu vou disponibilizar aqui. Ver se eu acho aqui onde eu achei. O texto chama O Malabarismo na Educação Física enquanto componente da educação corporal. E é da Aline de Souza Caramês, não sei se fala assim, Daiane Oliveira da Silva. Então vamos lá. Depois eu disponibilizo o link, tem aqui. Tem o nome do Bortô aqui. Bortô tá em todos, né, galera? Vamos ver. Então vamos lá. Vou ler. Eu vou ler o texto na íntegra. Acho que vai ser meio longuinho. É um texto... Talvez não. Mas, e depois eu vou colocar nos destaques as partes que eu achei mais interessante. Gosto de riscar. Então, preparei a caneta, quem quiser acompanhar comigo na leitura. E vamos lá. Introdução. Esse texto, eu não sei se é um TCC ou se é um artigo, mas é um resumo. Baseado na defesa da inserção das atividades circenses no âmbito da educação física, o presente estudo trata de aspectos que envolvem uma das modalidades que compõem essas atividades, o malabarismo, que também é uma das modalidades, essa fala é minha, tá? Uma das modalidades muito legais e fáceis de serem levadas para a escola, com possibilidades de confecção de aparelhos baratos e legais. Em primeiro momento é realizada uma revisão de literatura, onde mostra a história e a importância da prática do malabarismo. No segundo momento, mostra a relação que essa prática pode ter com a educação física no ambiente escolar, incluindo exemplos e argumentações que corroboram com a ideia do trabalho dessa modalidade em aula. O objetivo desse estudo é mostrar que o malabarismo pode ser uma possibilidade de inovação para as aulas e, desse modo, tratá-lo enquanto componente da cultura corporal. Muito legal. O caráter educativo que as atividades circenses proporcionam contribuiu e auxiliou para o entendimento da importância do desenvolvimento de aulas de malabarismo durante as aulas de educação física. Introdução. Vamos lá. As atividades circenses são parte de um componente histórico e cultural que surgiram na Grécia. Com base em estudos feitos, essa arte milenar se dividiu em grandes blocos: os de interpretação, que são os palhaços, e atividades teatrais, acrobacias, ginástica, parada de mão, acrobacias de solo, de atividades aéreas, como trapézio, tecido, báscula, de atividades de manipulação de objetos, malabarismos com bolas, ioiôs, diabolôs, e ainda o bloco de equilíbrios corporais, corda bamba, monociclo, perna de pau, não tá aqui. O malabarismo é, segundo De Blas 2000, executar um desafio complexo, visual ou fisicamente, usando um ou mais objetos. Desafio que muita gente não saberia realizar, que ademais não tenha outro propósito que o entretenimento e em que os métodos de manipulação não sejam misteriosos como mágica, lançar e receber objetos. Com base no estudo desse mesmo autor, o malabarismo pode ser agrupado em 4 diferentes categorias, que, de acordo com os objetos a serem manipulados, e isso é legal, depois eu vou dar um destaque lá. Malabarismo de contato, que é uma prática constituída de contato direto do objeto com o corpo. Malabarismo giroscópico, que é outra modalidade dentro dos malabares, que é executado com objetos que fazem um giro sobre o próprio eixo. Quem sabe um exemplo aí? Alguns exemplos: devil stick, pratos, diabolôs, ioiôs e as claves. Gente, eu sempre falei que as claves eram como as bolinhas, ó. Malabarismo de equilíbrio dinâmico. É a ação de manter um objeto equilibrado, como uma clave que descansa no nariz do malabarista. E o malabarismo de lançamento. Eu falava que claves era de lançamento. Então, eu descobri que claves está no giroscópio,
que é o ato de lançar e receber uma ou mais bolas com uma ou mais mãos. Por exemplo, bolas, lenços, bolas de rebote. O malabarismo se torna uma prática diversificada, onde são destacadas algumas vantagens de praticar essa arte circense. Dentre elas, a relação cultural, vamos dar um destaquinho aqui, criatividade, a capacidade de expressão corporal e as competências e habilidades. Os jogos circenses contribuem para o desenvolvimento de habilidades, como coordenação, concentração, percepção sinestésica, percepção espacial, equilíbrio, força de reação, velocidade e ritmo. Sempre os pais adoram saber, né? Mas meu filho vai aprender o que fazendo isso, né? A gente explica. Acabamos de ver. De acordo com Bravo, 2007, o malabarismo pode significar desafios para os alunos onde se envolvem aspectos de perseverança e crescimento pessoal. Na educação física, segundo os parâmetros curriculares nacionais, PCN de 97, os conteúdos da educação física estão organizados em 3 blocos que deverão ser desenvolvidos ao longo de todo o ensino fundamental, visando os objetos de ensino e aprendizagem, de modo que se organize o conjunto de conhecimentos abordados. Esses blocos são esportes, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e conhecimento sobre o corpo. Os blocos são trabalhados na educação física de forma que se articulem entre si, não deixando de ter suas especificidades. Conforme Parlebas, citado por Bortoleto e Machado em 2003, as atividades circenses estão situadas nas atividades físicas expressivas, sendo que há possibilidade de surgirem esportes e ou jogos destas modalidades. A importância nesse sentido se dá pelo fato de serem criadas ainda outras maneiras de explorar as atividades já existentes, até mesmo para o surgimento de novas. Visto que as atividades circenses podem ser uma alternativa como conteúdo da educação física, o objetivo deste estudo é apresentar uma revisão de literatura sobre o ensino do malabarismo durante as aulas de educação física, buscando relacionar a prática do malabarismo com a importância que esta atividade pode ter para outros alunos enquanto componente corporal. É de suma importância levar em consideração que o foco da área não deve estar relacionado apenas com as habilidades e competências do esporte, mas sim para a aplicação dos conteúdos no âmbito da cultura corporal. Um breve histórico do malabarismo e sua importância. Não se sabe ao certo a origem do malabarismo, mas de acordo com o livro 4.000 Years of Juggling, 4.000 anos de malabarismo, a primeira evidência registrada de malabarismo foi toss juggling, não sei falar, ou lançamentos de objetos, o que mostra que o malabarismo não se trata somente de equilíbrio, mas também de concentração e manipulação. Conforme Comes et al., 2000, o termo malabares surgiu na costa de Malabar, na região sudeste da Índia, devido à destreza que os habitantes da região tinham em relação à manipulação de alguns objetos. Mesmo tendo origem incerta, existem registros que o malabarismo existe desde a antiguidade, pois no Egito há inscrições funerárias que ressaltam a existência do mesmo. As inscrições podem ser encontradas nas pinturas em sarcófagos egípcios, na 15ª tumba de Beni Hassan, por volta de 1994 a 1781 a.C. Nessas pinturas são desenhados jantares com músicos e malabaristas. Há indícios de que no século IV já existiam terapias com malabares para crianças epiléticas e hoje o malabarismo é indicado para pessoas com dificuldade de aprendizado, pessoas excepcionais, deficientes físicos, alcoólatras e dependentes químicos. Que legal! Bortoleto e Duprá, 2003, constatam que na Europa, durante a Idade Média, os saltimbancos eram muitas vezes músicos, comediantes, ilusionistas e malabaristas. Desde o início do século XIX até meados do século XX, expande-se o malabarismo como uma arte própria. São os music hall e principalmente os circos que oferecem
em suas representações números de malabarismos de altíssimo nível. Alegam também que em meados de 1960 houve uma queda com o trabalho de malabarismo que coincidiu com a decadência da cultura hippie e do circo. E é possível percebermos que essa arte não está necessariamente vinculada ao circo, podendo estar incluída em outros âmbitos, podendo ser recreativos ou educativos. Quando se aprende algumas das técnicas do malabarismo, pode ser criado mais uma opção no tratamento de diferentes doenças e no desenvolvimento global do homem, podendo ser utilizado como terapia. Considerando que sua prática deve ser moderada, sem exageros, se forçar o paciente. Muito legal, também gostei desse parágrafo. Vamos fazer um... É importante levar em consideração que para os iniciantes os efeitos terapêuticos nem sempre podem ser considerados porque as bolas voam muito altas, os pulsos estão tensos e os antebraços muito altos. Como o olhar fica fixo, a cabeça levanta-se e a nuca fica tensa, juntamente com as costas, as pernas são movimentadas para alcançar as bolas. Até que depois de bastante prática, o corpo entra em equilíbrio. Realmente, é um desafio, né? A gente sabe. Dragansky et al. 2004 constatou que uma observação com 24 adultos de diferentes sexos mostrou, através de uma ressonância magnética, que a massa cinzenta do córtex cerebral, parte do cérebro responsável pelo pensamento e percepção, aumentou 3% com a aprendizagem do malabarismo. Em seguida, os malabaristas pararam, parar com as atividades. Em seguida, os malabaristas pararam com as atividades de malabarismo por 3 meses. Em seguida, eles pararam por 3 meses e foi possível notar que ainda havia expressão do córtex, mais discreta, sendo só 1%. O malabarismo é uma atividade manipulativo-estabilizadora que envolve muitas capacidades motoras, pois exige coordenação, velocidade, percepção espacial, que com a prática tornar-se-á uma habilidade motora. Para que aconteça essa transição entre capacidade motora e a habilidade, é necessária aprendizagem motora, que para Schmidt, 1993, é a alteração na capacidade do indivíduo em desempenhar movimentos e deve ser inferida pela prática, podendo ser considerada também como uma melhoria relativamente permanente que depende das experiências e da motivação. Para Bortoleto, 2008, o malabarismo trabalha concentração, atenção, lateralidade, coordenação motora, respiração, reflexos, utilizando muito a visão periférica. De acordo com um estudo realizado por Santos et al. 2009, sobre a influência do treinamento do malabarismo com lenços no desenvolvimento óculo-manual de adultos, onde o malabarismo de lançamento utilizando lenços foi ensinado a 32 adultos com idades entre 18 e 25 anos, divididos em 2 grupos, o grupo experimental e o grupo controle. Constatou-se que houve um efeito positivo, tendo 5% de significância no aumento da coordenação óculo-manual dos indivíduos que aprenderam a prática quando comparados com os que não tiveram treinamento. Nos idosos, Mansur 2007 realizou uma análise da influência do malabarismo na aprendizagem motora e na memória, tendo como base a execução de pré- e pós-testes que envolviam estímulo visual e memória. 17 idosos voluntários na cidade de Santos, São Paulo, realizaram testes específicos e obtiveram melhoras estatisticamente significativas, quando a pré-avaliação tendo influência positiva na resposta do estímulo visual, memória. O malabarismo pode ser um recurso para a melhora das capacidades do indivíduo, podendo torná-los mais ativos e conscientes de suas capacidades físicas, de percepção e pensamento, possibilitando com isso a interação e até mesmo a capacidade de resolução de problemas. Educação física, cultura corporal e seus conteúdos. Vamos lá. Beth, 1992, aponta que a educação física deve assumir outra tarefa: introduzir e integrar o aluno na cultura corporal, formando o cidadão que vai produzir e transformar essa cultura de tal forma que usufrua de todos os conteúdos em benefício da qualidade de vida. Ou seja, o
O aluno deve ser tratado quando um ser crítico, transformador e que faça proveito do que lhe é ensinado. Vou dar um tique aqui porque eu gosto bastante disso. De acordo com o coletivo de autores em 1992, a educação física busca desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, exteriorizadas pela expressão corporal. Através de um trabalho lúdico, fazer o aluno interagir e integrar-se em diferentes grupos, reforçar as operações intelectuais, moral e de movimento, estimulando a compreensão da realidade. É importante estimular o crescimento do aluno em todas as áreas e possibilitar o conteúdo da realidade na qual está inserido. Da Olio 2003 se posiciona que a cultura corporal se constitui numa área de conhecimento que estuda e atua sobre um conjunto de práticas ligadas ao corpo e ao movimento. Para o coletivo de autores, 1992, aula é entendida como um espaço intencionalmente organizado para possibilitar a direção da apreensão pelo aluno do conhecimento específico da educação física e dos diversos aspectos das suas práticas na realidade social. Cabe ao professor garantir o acesso dos alunos às práticas da cultura corporal, contribuindo para a construção de um estilo pessoal de exercê-las e também oferecer instrumentos para que sejam capazes de apreciá-las criticamente. Dar oportunidade a todos para que desenvolvam suas potencialidades de modo democrático, onde todos participem buscando aprimoramento como seres humanos. Deixa eu só grifar o a todos aqui, só para eu voltar. Pela cultura corporal, proporcionando lazer, a expressão de sentimentos, afetos e emoções, promovendo a recuperação e a manutenção da saúde. O aluno deve localizar em cada um desses conteúdos seus benefícios psicológicos e fisiológicos e suas possibilidades de utilização como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura. É importante quebrar a ideia de alto rendimento, ainda trabalhar com o ideal democrático contribuir para o processo de formação do cidadão. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, em 1997, os conteúdos da educação física envolvem os conhecimentos sobre o corpo, as atividades rítmicas e expressivas e os esportes, jogos, lutas e ginásticas. Os conhecimentos sobre o corpo são trabalhados por seus detalhes internos, sua subjetividade e afetividade interpessoal. As atividades rítmicas e expressivas têm a intenção explícita de expressão e comunicação na presença de gestos e ritmos, sons e músicas, contribuindo à expressão corporal. Com esportes, jogos, lutas e ginásticas, referem-se sobre relações sociais e históricas, sobre origem e características de cada componente. Os blocos têm suas especificidades, mas também têm articulações entre todos os conteúdos, que os faz desenvolverem juntos. Isso facilita a organização do modo como podem ser desenvolvidos, criando opções para o processo de ensino-aprendizagem. O ensino do malabarismo na escola. Segundo Gonçalves Sanz, 2002, o malabarismo tem uma abordagem inclusiva, na medida em que reflete a dualidade do corpo e da mente, e desenvolver certos aspectos como agilidade e concentração, mostrando que é uma atividade que desenvolve o indivíduo nos mais variados aspectos. Novas situações de condução são oferecidas aos alunos, tais como manuseio de materiais diferentes, estimulando a capacidade de alterar o seu comportamento ou adaptar, tendo em conta a pouca ou nenhuma experiência anterior. Bortoleto, 2008, defende a intercultura, que as atividades circenses proporcionam pela grande variedade de jogos. Acaba provocando uma experiência muito diversificada em termos de cultura corporal lúdica. Gonçalves Sanz, 2002, ainda expõe que o malabarismo pode ser tratado nas diferentes áreas de aplicação, no nível educacional, quando são tratados questões de ensino-aprendizagem, na área de lazer, quando o malabarismo foca em aspectos da relação de tempo livre, no campo competitivo, quando as atividades relacionam com o desempenho, e na área artística, com o espetáculo e o entretenimento.
O malabarismo pode ser visto como um leque que possui inúmeras possibilidades de ação para com sua prática. Os cariocas são os tipos de instrumento de malabarismo que trabalham movimentos que envolvem percepção corporal, noção espaço-temporal e ritmo. Leon Parruelo, 2007, realizou uma unidade de ensino com os cariocas de materiais inovadores com o intuito de superar o medo e a vergonha dos alunos e com o desenvolver de coreografias e atividades rítmicas. As atividades contribuíram para desenvolver o conhecimento sobre as atividades expressivas, rítmicas e comunicativas do corpo, com ou sem acompanhamento musical. Bravo, 2007, propõe a implantação de uma progressão didática do malabarismo com a reutilização de materiais, tratando o malabarismo como uma adaptação contínua que contribui para alcançar os objetivos de uma progressão didática de acordo com as capacidades do aluno. Isso comprova que as atividades dos malabarismos são tratadas de maneira inclusiva e adaptativa, proporcionando melhoras no conhecimento adquirido pelos alunos com os mais diferenciados materiais. Para Bortoleto e Duprat, 2007, o aprendizado mediante os jogos de malabares não só torna-se um trabalho mais agradável e ameno que utilizando apenas o malabarismo, mas também desenvolverá uma maior bagagem e domínio motor, graças às múltiplas situações com que os alunos podem deparar-se. Com isso, ressaltam que o circo vem revelando-se um grande aliado da educação física, no que diz respeito à sua contribuição como conhecimento a ser tratado no âmbito escolar. Um excelente veículo condutor para a educação física mais artística, mais dedicada às atividades de expressão corporal. Com isso, é possível constatar que o trabalho do malabarismo na escola é uma maneira de enriquecer os alunos culturalmente, relacionando com diferentes fases de sua aprendizagem, além de aliar com as atitudes e valores morais. O processo de ensino-aprendizagem instiga o aluno a tornar-se crítico, pois ao questionar sobre os acontecimentos, há facilidade na resolução dos problemas. Considerações finais. Foi rapidinho até. O estudo apresentado buscou repensar a prática da educação física por meio de uma breve revisão de literatura que buscou estratégias e conhecimentos já adquiridos para ampliar e incluir um questionamento sobre uma forma diferenciada em relação à cultura corporal. Duprat, 2007, mostra que a atividade circense entra como divisor de águas, analisando que é possível romper com os padrões estabelecidos com a educação física rotineira. Calma que estamos quase. Corroborando com isso, Inverno, 2003, acredita que a atividade circense se configura como uma atividade que reúne vários conhecimentos de caráter educativo, o que é suficiente para abordar tal arte no currículo não só na educação física, mas outras disciplinas escolares. O resgate histórico do malabarismo, tal qual sua importância, sejam elas física, motora, sociais ou culturais, foi significante para a relação entre esses aspectos e para constatar que esse tipo de atividade pode e deve ser tratado durante as aulas. A inserção desse tipo de atividade na educação física facilita a compreensão do malabarismo enquanto componente da cultura corporal. Tem aqui a revisão bibliográfica, com várias citações, que eu deixo aqui. Vou buscar o link e deixo o link para vocês olharem depois toda a revisão bibliográfica. Eu não sei a data, deixa eu ver, não estou encontrando aqui. Outubro de 2011. Saiu na revista Deportes, revista digital de Buenos Aires, em outubro de 2011. Já citei, né, de quem os autores aqui? Aline de Souza Caramês e Daiane Oliveira da Silva, Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, especializantes em Educação Física Escolar. Espero que vocês tenham gostado. Vou destacar aqui o que eu achei mais importante, mais interessante, o que eu gosto bastante de falar sempre, que são o que os malabares desenvolvem, que tem aqui a fala do Bortot e de outras pessoas: coordenação, concentração, percepção, equilíbrio, força, reação, velocidade, ritmo. Tem aqui, isso foi falado mais uma vez em outro momento aqui. Achei bem interessante ele falando da inclusão, como os malabares, ele falou, elas falaram, né?
nos malabares com idosos, com pessoas com necessidades especiais. Achei interessante. Aqui o Bortô falou, malabarismo trabalha concentração, atenção, lateralidade, coordenação motora, respiração, reflexo, utilizando muito a visão periférica. Isso eu acho legal. Achei também ser acessível e quando elas falam dar oportunidade a todos, isso eu acho muito importante. E como os malabares, eles têm essa questão bem democrática, porque você pode fazer malabares com várias coisas. Você não precisa de uma clave profissional, de um aro ou uma bolinha profissional para proporcionar para os seus alunos essa atividade, né? Para trabalhar isso dentro da escola. Você pode fazer malabarismo com uma bolinha de papel amassada dentro da aula de matemática, por exemplo. A gente pode trabalhar tabuada fazendo malabares, vai ser sensacional, por exemplo. O malabarismo, ele é o ato de fazer, né? De lançar, de girar, igual a gente viu as modalidades ali também, que é importante, né? Eu pulei. Então, essa democracia, dessa parte democrática, né? De poder fazer malabares com vários objetos, eu acho muito interessante. E não são todas as modalidades do circo que a gente consegue fazer isso. E também acho muito importante, que agora eu não vou achar exatamente aonde, mas que ele fala de respeitar, elas falam, desculpem, de uma adaptação contínua, não, aqui, uma progressão didática, acho isso super legal também. E a progressão didática, acho que a gente tem que fazer isso sempre, né, independente da modalidade que a gente está ensinando, vai acontecer de um aluno ser mais rápido com o outro, ter mais habilidade, mais facilidade em uma modalidade do que um outro aluno, né? E a gente respeita os dois alunos, tanto o que está conseguindo evoluir um pouquinho mais rápido e o que está precisando de mais atenção em alguns momentos. E eles vão ter diferenças nas modalidades, facilidades e dificuldades. E entramos nas considerações finais. Vou só falar aqui, que eu pulei aqui os diferentes categorias de manipulação. Malabarismos de contato, giroscópicos, dinâmicos, lançamentos. Até a próxima.